tranquilos, buscarmos nos desvencilhar dos nossos problemas cotidianos, trazendo o nosso coração, a nossa mente, tranquila de problemas para esta casa, a fim de que nós possamos usufruir dessas vibrações amorosas, que os nossos benfeitores, que os benfeitores desta casa disponibilizam para nós. E agradecer a Deus, o nosso Criador, a Jesus, médico maior das nossas almas, nosso irmão maior, aos benfeitores desta casa de Jesus e de Kardec, que nós possamos, Mestre Jesus, estarmos em conexão com as tuas intuições, com os teus abraços amorosos. Agradecer pela oportunidade, Mestre Jesus, de juntos estarmos aqui, nesta casa, para que nos auxilie na busca de explicações, as nossas indagações, as nossas dificuldades, Mestre. Que nós tenhamos o coração aberto, a mente aberta, a fim de que possamos receber as informações e podermos trabalhar com elas, a fim de amenizar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades. Te agradecemos então, Mestre Jesus, essa oportunidade bendita, dessa doutrina de luz, dessa doutrina de amor, dessa doutrina que ampara, que auxilia, que colabora para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades com mais esperança, com mais certeza de dias melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Mestre, cairmos em tentações, livrando-nos do mal. Que assim seja. Eu gostaria de convidar o nosso amigo da manhã, o Joraci Russo, da cidade de Polônia. Tem um sobrenome distante, mas ainda bem que está aqui com a gente no Brasil, né, Joraci? Seja muito bem-vindo, viu, meu querido? Bom dia a todos os irmãos de ideal e que nessa manhã abençoada possamos trazer a todos, a nós próprios, os ensinamentos do Mestre Jesus. O tema da manhã: há muitas moradas na casa de meu Pai. Casa do Pai é o universo. As muitas moradas são os mundos que circulam ininterruptamente, onde os espíritos reencarnam. Na realidade, a Terra é um grão de areia diante desse infinito que é o nosso cosmo. A Terra, esse grão de areia, já foi um dia um planeta inferior, embora ainda esteja numa segunda categoria e muitas outras estão à sua frente. Estaremos mencionando as categorias de mundos logo adiante. Deus
em sua infinita sabedoria, bondade, amor, cria espíritos constantemente. Aliás, a questão número 80 de O Livro dos Espíritos é exatamente essa. A criação é permanente ou ocorreu apenas no início dos tempos? E os espíritos respondem: a criação é permanente, ou seja, Deus jamais parou de criar. Deus continua criando espíritos, todos partindo de um mesmo ponto, simples e ignorantes, porém dotados da faculdade de escolhas. Aliás, essa faculdade vai se desenvolvendo à medida que o espírito avança na senda do progresso. Todos partem de um mesmo ponto, todos iguais. Deus não concederia privilégios a ninguém. Os próprios anjos foram criados um dia simples e ignorantes e passaram pelas sucessivas reencarnações até chegarem à condição em que se encontram. Mas nós temos conhecimento de que os anjos existem muito antes da formação do nosso orbe. Os seres primitivos já acreditavam na existência de um ser superior e na existência desses anjos guardiães. Sim, essa intuição é pelo fato de existirem mundos anteriores à Terra. É óbvio, Deus cria mundos e espíritos ininterruptamente. A Terra, ela surgiu há cerca de 4 bilhões e meio, ou 5, de 4,5 a 5. E antes, e a eternidade? Porque Deus é eterno, nós somos imortais, nós fomos criados um dia, temos princípio, temos uma origem, mas não morreremos, somos imortais. Deus é eterno, ele não teve princípio e não terá fim, e cria constantemente, sempre criou e continuará criando. Então, quando a Terra surgiu, existiam bilhões e bilhões de outros orbes, e espíritos criados também há bilhões, bilhões e bilhões de anos. Espíritos que surgiram tal qual o espírito humano do planeta Terra. O espírito, quando se fala em humanidade, é óbvio, nós estamos nos referindo não só ao planeta Terra, à humanidade do universo. A humanidade terrestre somos nós. E existem os espíritos que habitam outros mundos. As primeiras reencarnações dos espíritos ocorrem nos mundos primitivos. Portanto, mundos primitivos são aqueles que abrigam as primeiras encarnações dos espíritos. E a Terra, um dia, já foi um planeta primitivo. Basta recorrermos à própria história, aos homens pré-históricos, como viviam, como eram seus corpos. E hoje, em razão dessa evolução, nós já somos diferenciados, mas ainda nos encontramos na segunda categoria dos mundos, que é planeta de provas e expiações. Estamos aqui
nessa condição em razão das escolhas equivocadas, dos delitos, mas não só por isso, provas e expiações. A prova não é necessariamente um resgate. A prova é necessária a todos. A expiação é necessária àquele que faz escolhas equivocadas. Expiação, resgate. Nós podemos optar, desde o início, por escolhas acertadas, mas passamos pelo planeta de provas e expiações, porque as provas são necessárias. Todos nós necessitamos de muitas reencarnações. Então, já habitamos mundos primitivos, estamos agora nesse orbe de provas e expiações, no limiar de um mundo de regeneração, a caminho da regeneração. Está no próprio Evangelho, no capítulo 3. É óbvio que essa passagem não ocorre repentinamente. Nós ainda estamos diante de quadros dolorosos, de crimes hediondos. E é assim mesmo. Por quê? Diz Bezerra de Menezes, através da psicografia de Divaldo, que nesses últimos tempos de planeta de provas e expiações, espíritos que estavam enclausurados, espíritos que durante séculos ou milênios estavam aprisionados em razão da sua ferocidade, tiveram agora a oportunidade de reencarnar no planeta Terra para que façam a escolha do caminho acertado. E se não fizerem, continuarão em planeta de provas e expiações ou poderão reencarnar em mundos primitivos. Então, o espírito retrocede, o espírito regride. Se nós podemos reencarnar em mundos primitivos, não é retrocesso. O espírito não regride nunca. Ele pode sim habitar um mundo inferior, no qual ele será luz, porque ali estarão habitando espíritos inferiores a ele. Então, muitos daqueles que estão em mundos de provas e expiações, se reencarnarem em mundos primitivos, estarão alavancando o progresso naqueles mundos, porque lá habitam espíritos ainda inferiores a eles. É uma prova para esses espíritos e, ao mesmo tempo, uma missão. Embora sejam moralmente ainda atrasados, eles têm conhecimento na área da ciência, da tecnologia, e levam esses conhecimentos para os mundos primitivos. Mas não é retrocesso do espírito. E o mundo de regeneração? Quais são os mundos de regeneração? Onde os espíritos reencarnam, tendo como que uma trégua, tendo uma suavização das suas dores, mas ainda necessitam de provas, ainda têm também resgates. Ainda não são espíritos perfeitos, ainda falta muito. Depois de reencarnarem muitas vezes desses mundos de regeneração, vão para os mundos
felizes ou ditosos, onde o bem prepondera, onde o bem é a diretriz dos espíritos. E, finalmente, a quinta categoria, que são os mundos celestes ou divinos, espíritos puros, espíritos angelicais, não mais a morte, não mais a enfermidade, não mais os processos dolorosos, já são espíritos purificados, já galgaram a condição de seres perfeitos. Porém, não nos esqueçamos que o número de reencarnações é muito grande, porque a perfeição relativa é sempre relativa. Não nos esqueçamos disso. A perfeição absoluta é Deus, único. Nós todos atingiremos a perfeição relativa. E por mais que avancemos no caminho do progresso, será sempre uma perfeição relativa, em comparação ao Criador. Diante dessa realidade, nós podemos avançar ou podemos estacionar. Cada qual faz a escolha do caminho. Nós somos os artífices de nossos próprios caminhos. Nós os construímos. Nós fazemos as escolhas e responderemos por todas. Aliás, pergunta-se também, por que Deus não nos criou perfeitos? Por que já não somos espíritos puros desde a origem? É preciso que nós passemos pelo cadinho da evolução, para que possamos compreender o bem, para que possamos sentir o que é a felicidade, o que é ter o mérito da conquista. É isso que Deus quer que nós sintamos, o mérito da conquista. Por isso Ele não nos criou perfeitos. Então, diante de cada dor, diante de cada prova, procuremos a resignação, a aceitação dos desígnios de Deus. Não é cruzar os braços e sofrer sem nada fazer. É batalhar para tornar-se melhor, para vencer, porém, diante do que ainda não pode ser mudado, que saibamos compreender e aceitar. Isso é fundamental para a nossa evolução. Se nós nos revoltarmos, se nós nos rebelarmos, estaremos apenas atrasando a nossa evolução. E nós podemos atrasá-la ou apressá-la. Só depende de nossas escolhas. Somente disso. Por isso também o número de reencarnações não é o mesmo para todos os espíritos. Embora esse número seja muito grande, não é o mesmo, em razão das escolhas, acertadas ou equivocadas. Há um livro psicografado pelo nosso querido Chico, A Vida Escreve, em que o espírito Hilário Silva, no capítulo 27, nos traz uma visão de Eurípides
o nosso querido Eurípides Barçanufo, da cidade de Sacramento, Minas Gerais, que nasceu em 1880 e desencarnou em 1918. Uma existência curta, porém recheada, repleta de boas realizações. Era um filho exemplar, aluno brilhante, posteriormente professor na verdadeira acepção da palavra, irmão para todas as horas, médium incondicional. Eurípides, numa determinada noite, teve um desdobramento. Aliás, ele já estava vivenciando esse processo há bastante tempo. E numa determinada noite, ele começou a volitar. Enquanto o corpo estava em repouso, houve o desdobramento e ele subia. Embora desejasse retornar e retomar o corpo, não conseguia. Sentia-se como um pássaro teleguiado. Ele estava sendo levado. E eis que, de repente, ele vê uma campina verdejante e um homem envolto em muita luz. Eurípides estaca. Olha para aquele homem e nele reconhece o Mestre Jesus. As lágrimas são copiosas. Ele chora. Tem vontade de ajoelhar-se aos pés daquele homem como um cão fiel. Finalmente, olha firmemente na fisionomia, no semblante de Jesus e percebe que ele também chorava. Deseja ardentemente consolar o amigo e só pode fazer-lhe uma pergunta: mestre, por que choras? Jesus permanece em silêncio. E ele complementa: Senhor, choras pelos descrentes? E Jesus então responde: não choro pelos descrentes, aos quais devemos muito amor, mas choro por aqueles que creem, mas não praticam, não vivenciam, não dão o exemplo. Naquele instante, Eurípides sente vergonha. E eu fiquei imaginando, quando li isso, o que nós sentiríamos. E naquele exato momento, ele começa a voltar para o corpo. Acorda, não consegue mais dormir. E a partir daquele dia, se ele já era um trabalhador da seara do mestre, ele se entrega de corpo e alma ao trabalho, dia e noite, incansavelmente, em benefício do próximo, como educador, como médium, como filho, como irmão, amparando, socorrendo a todos, até a sua partida. Partida que, embora a enfermidade não o prendeu ao leito,
ele continuou trabalhando. Nós, quando sentimos uma dor na unha, né? Quando algo não está bem, nós nos recolhemos, nós queremos sossego, nós nos distanciamos. Porque precisamos nos refazer. E esse homem, ele se refazia no trabalho árduo, no trabalho em benefício de todos. E aí nós temos um exemplo de que, além dos mundos habitados, além dos planetas que circulam nesse espaço infinito, existem também mundos que não dependem de lugares circunscritos. Está lá no início do 3º capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Além dos mundos habitados, existe a nossa condição interior de felicidade ou infelicidade. Podemos estar próximos fisicamente uns dos outros. Alguém se sente no céu, a felicidade que nos é permitida aqui na terra. O outro se diz um infeliz, ninguém o compreende, Deus o esqueceu, e estão próximos, podem estar numa mesma casa. Observemos que esse mundo interior independe de lugares delimitados, como são os mundos, como são os planetas onde há vida. Porque Deus não criaria apenas a Terra, esse grão de areia no espaço incomensurável. Deus não criaria apenas a Terra para ser habitada. Principalmente nos últimos tempos, com o avanço da ciência, da tecnologia, com o surgimento nos últimos séculos do microscópio e do telescópio, permitindo que se devasse o infinitamente pequeno, o átomo, as partículas subatômicas e o mundo. E esse cosmo, esse macro-universo em que circulam os mundos através do telescópio. Então, esses dois aparelhos têm permitido ao homem, no campo da ciência, avançar e perceber o quanto é grande, infinito, o quanto é grande esse universo. Cada vez mais, quanto mais potentes são os aparelhos, mais o homem avança nesse conhecimento. O homem percebe que não é só a Terra, não é só o nosso sistema solar, que é também um grão de areia. Esses 8 planetas, né, hoje Plutão não mais fazendo parte, embora ele exista, é claro, mas em razão do seu tamanho, da sua condição, não é mais considerado um planeta. Nós não temos 8 planetas, nós temos milhões e milhões nesse espaço infinito. E o homem avança, vai percebendo o quanto ele pode descobrir, o quanto ele pode avançar. E por que só a Terra seria habitada? Se Deus continua criando espíritos e nunca parou, muitos mundos, muitos orbes também estão se formando, que são mundos primitivos,
que estarão abrigando esses espíritos, e os mundos já habitados também não estão estacionados. À medida que o espírito avança, ele dá uma nova forma, nova feição ao planeta. O mundo também se modifica, aquele mundo também se modifica. Pensemos no homem da caverna, o que ele fazia para modificar a natureza. Pensemos hoje, embora nem todas as ações humanas sejam bem realizadas, bem concretizadas, embora haja também a destruição, né? Nós sabemos que o homem é o responsável por tudo. Ele constrói ou ele destrói. Ainda que ele esteja muitas vezes destruindo, é necessário, às vezes, chegar ao fundo do poço para perceber a necessidade de sair. Então, a destruição, em muitos sentidos, embora exista a lei da destruição, né, mas estamos aqui nos referindo ao homem que, pelas ações equivocadas, destrói aquilo que deveria ser preservado. Mas ainda assim, com essa destruição, colhendo os efeitos nocivos, como consequência, ele vai perceber a necessidade de mudar. E isso faz parte do progresso. Então, pensemos em tudo aquilo que se pode fazer para tornar o mundo melhor. No capítulo 29 do livro Contos e Apólogos, o irmão X nos traz no reino das borboletas, nos traz essa lição. Numa determinada tarde, uma borboleta pousa em um charco onde muitas larvas estavam famintas e desejosas apenas do alimento. E essa borboleta pousa ali próxima e diz: resistam aos vendavais, permaneçam firmes, porque um dia vocês serão como eu, terão também asas, poderão pousar nas copas floridas e poderão colher o néctar das flores como alimento. As lagartas não acreditavam. Aquele ser maravilhoso seria de um outro mundo, não era da terra. Elas jamais teriam asas, jamais poderiam voar. Há um diálogo longo entre a borboleta e as lagartas. E, finalmente, a borboleta busca o espaço e eis que chega a lagarta mais velha, a responsável pelo grupo, e ouve o diálogo que se estabelecia entre elas. O diálogo de que um dia teriam asas, poderiam voar. E a lagarta velha, cheia de ranço, cheia de sem amor, sem compreensão da vida, mal-humorada, né, estressada, diz: nós somos lagartas, deixem de bobeira, deixem de fantasias infantis. Nós jamais teremos asas, jamais poderemos voar. Contentemo-nos com o alimento. Nós temos que pensar em nossa comida. Amanhã estaremos nos mudando para uma horta maravilhosa que eu descobri,
onde há muitos pés de couve, e nós não mais passaremos necessidades. Nós temos que nos preocupar com o ventre, com o abdômen, com a comida. E naquela noite, a lagarta velha entrou naquela fase de adormecimento e não acordou no dia seguinte. Ela estava realizando o processo de transformação. Pensemos nas asas da morte. Porque aquela lagarta velha, com certeza não teria asas bem desenvolvidas, porque ela não acreditava. Ela não acreditava. Então, as suas asas seriam atrofiadas. Assim somos nós. Acreditemos na vida. Trabalhemos em benefício do eu espiritual, do ser espiritual. Trabalhemos pela matéria, pelo corpo, instrumento de manifestação do espírito. Mas não nos esqueçamos do essencial, a alma, o ser pensante, o espírito, princípio inteligente, que não morrerá nunca. Pensemos nesse princípio, pensemos no espírito, na bagagem que precisamos preparar quando as asas da morte vierem nos buscar. Quando essas asas chegarem, que nós estejamos com a nossa mala pronta. E essa mala pronta independe de quantos pés de couve nós tínhamos. A casa, o carro, a fazenda, o passaporte para aquela viagem maravilhosa que não nos foi possível realizar, porque as asas da morte chegaram antes. Provavelmente realizaremos em espírito um dia. Porém, pensemos em tudo isso. Nós estamos muito preocupados com o pé de couve. A casa, o carro, os bens materiais. E nos esquecemos das flores lá na copa das árvores. Nos esquecemos desse néctar no mundo dos espíritos, que é o amor. O amor está lá em nosso lar. Que o principal alimento das almas é o amor. Embora, de acordo com cada estágio evolutivo, os espíritos ainda necessitem de caldos reconfortantes, né, que são muito diferentes de tudo que nós temos aqui no planeta Terra, porém, o espírito que já está em um patamar elevado, ele não necessita disso. Ele necessita, sim, do amor, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos dá a vida em sua plenitude. É o amor, é esse néctar das flores, da copa das árvores, que as borboletas, as abelhas podem colher. As lagartas não. Não menosprezemos a lagarta que somos, ainda, no estágio em que nos encontramos. Não menosprezemos, nada na natureza é obra do acaso, nada na natureza não tem valor. Tem valor. Tudo se encadeia. Ela não dá saltos. O progresso é vagaroso em todos os sentidos, não só para o espírito humano, mas tudo que há na natureza, no universo, marcha para a evolução. E nada se perde, nada. Os corpos que voltam para o seio da terra são energia.
vão compor outros seres. Aquilo que constitui o corpo físico também não se perde. O carbono, o nitrogênio, o oxigênio, nada se perde, volta para a natureza. É essa mensagem que a doutrina espírita nos traz, essa reflexão em torno da vida, em torno do que é caminhar para o aperfeiçoamento, para o burilamento, que a gente vá podando as arestas, as nossas imperfeições, que a gente vença os vícios, as tentações, que nós tenhamos domínio sobre nós mesmos. Ainda somos lagartas, sim, em marcha para nos tornarmos borboletas. É essa mensagem que o irmão X nos traz. Essa mensagem de esperança. E quando a gente fala nos mundos primitivos, nos mundos de provas e expiações, não tenhamos medo, porque não há um espírito sequer que seja fadado a viver na sua condição sem avançar. Não há um sequer. E Deus não nos dá provas, resgates, dores, que sejam incompatíveis com as nossas forças. Isso já deve nos trazer alento. Eu só vou receber o fardo que posso carregar. As coisas não ocorrem de forma arbitrária. Há um planejamento para tudo. Para tudo ofende moralmente, nós ainda não temos a compreensão necessária para perdoar de uma forma total, de uma forma plena. Ainda restringimos muito essa ação interior. E embora os lábios, às vezes, afirmem o contrário, ainda trazemos alguns resquícios lá em nosso íntimo. Ainda trazemos uma ligeira mágoa, ou uma grande mágoa. Né? Nem sempre a nossa voz é portadora de tudo aquilo que a gente vive, que a gente experimenta, que a gente exemplifica. Há ainda uma certa incompatibilidade entre o pensamento, a palavra e a ação. Trabalhemos o pensamento, trabalhemos. Se ele vier, que a gente domine a língua, para que não se exteriorize o veneno que alimentamos interiormente. Que a gente consiga vagarosamente essa mudança de comportamento para sermos mais felizes, para encontrarmos a verdadeira paz, independente dos mundos circunscritos, e sim em nosso mundo íntimo, que é a condição fundamental para a nossa felicidade ou infelicidade. É o que nós vivenciamos interiormente. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estarem aqui nesta manhã.
transmitindo vibrações para que eu pudesse falar, porque sem elas eu nada conseguiria. Então, o meu abraço fraterno e o meu muito obrigado, obrigado a Rosalina, que é a nossa mestre aos sábados, né? Ela, o Silvio, a Célia, que nos passam lições que nos permitem uma compreensãozinha, porque ainda falta muito da nossa parte, não deles, sim, de nós mesmos, para podermos absorver tudo o que eles nos passam. E é o que a gente consegue transmitir graças a essas lições recebidas. O meu muito obrigado aqui, publicamente, a esse grupo de professores que tão bem nos alimenta com esse néctar, com esse amor que é a essência da vida. Um abraço a todos os meus irmãos e até uma próxima oportunidade. Obrigado.